Iniciando nossa 27ª live. Vou colocar o tema aqui. Trouxe hoje pra gente falar quais segredos o teu sistema familiar guarda. Olhar para esse tema de segredo familiar, eu não tô falando de segredos tão ocultos, eu tô querendo trazer para vocês segredos que estão lá no sistema, mas que a gente nunca olhou, que a gente nunca parou para analisar. E quando a gente identifica esses segredos e percebe que aquilo ali está no nosso sistema familiar e que nós estamos repetindo esse segredo sem saber o quanto aquilo influencia nós, influencia a nossa vida, influencia o nosso resultado, nós conseguimos nos dissociar, tirar ele de dentro de nós. Então a gente consegue modificar situações e resultados na nossa vida que há anos a gente vem repetindo e não tá sabendo como resolver. Então fica aqui comigo hoje, sejam bem-vindas, vou dar bom dia para as mulheres que estão chegando aqui no ao vivo, deixa eu fixar o tema pra gente. Sejam muito bem-vindas, o tema de hoje ele é uma preparação para a live de amanhã, onde eu quero montar com vocês a árvore genealógica de vocês. Eu quero trazer algumas informações básicas, porque eu sei que muita gente já ouviu sobre árvore genealógica, muitas de vocês já têm alguma noção, porém a árvore genealógica que a gente vê aí por fora é mãe, pai, avós, às vezes bisavós, você e seus irmãos, mas eu quero te convidar a montar uma árvore genealógica diferente. Eu quero te convidar amanhã, hoje é uma preparação para essa árvore, eu quero te convidar a montar uma árvore genealógica onde você identifica quais são os padrões familiares que o teu sistema vem trazendo. Então hoje é uma preparação para essa live de amanhã. Amanhã a gente entra nas informações para a árvore genealógica e na quinta-feira eu quero trazer para vocês algumas noções básicas, sem aprofundamento, mas para que você já tenha noção, de doenças sistêmicas. De doenças que acontecem no nosso sistema familiar, no nosso sistema de origem, por conta de situações que aconteceram lá e não foram resolvidas. Então, coisas que aconteceram com avós, bisavós e tataravós e que vêm se arrastando. Então, a live de hoje, a live de amanhã e a live de quinta, ela tem o objetivo de te fazer identificar no teu sistema quais são esses segredos, esses conflitos, essas dores, esses problemas que estão sendo arrastados de geração em geração, te afetando no dia de hoje, fazendo com que você tenha os resultados que você tem nos dias atuais, sejam eles incríveis ou sejam eles limitantes e destruidores, para que ao ganhar compreensão você consiga fazer a mudança que só você pode fazer. E aí eu te convido a olhar com amor para tudo isso que eu quero te trazer hoje e saber que você é a única pessoa que vai ter a capacidade de fazer qualquer mudança na sua vida. Então olha para a sua vida hoje. Eu tô trazendo esses temas agora nessa semana de live porque a gente tá terminando o ano. Minha conexão tá baixa. Porque a gente tá terminando o ano. Então faça uma pré-retrospectiva. Para que lá no final do ano, dia 31, a gente faça uma retrospectiva completa. Faça uma retrospectiva, uma pré-retrospectiva e veja o que aconteceu, o que não aconteceu. O que não aconteceu foi porque eu tive padrão de autossabotagem, eu tive padrão de procrastinação, eu tive muito medo, eu tive muita reclamação. O que não aconteceu na minha vida hoje? Quais foram os fatores? Quantos sonhos eu tinha no começo do ano que eu deixei eles ali pendurados num lugar que não se realizaram? E esses sonhos não se realizaram por quê? Eu não tive parceria? Eu não tive coragem? Eu não tive tempo? Eu não tive capacidade interna? Eu não tive conhecimento? Eu não tive estrutura? O que aconteceu? Faz uma pré-retrospectiva para que no dia 31 você faça uma retrospectiva completa e analisa como que foi esse ano de 2022. E ao analisar isso com as informações que eu quero te entregar hoje, amanhã e na quinta, inevitavelmente você vai perceber o que não é seu.
O que você está trazendo de um sistema anterior? Um tema que eu sou apaixonada e que de fato mudou toda a minha vida, é a mudança de mentalidade. É você parar a loucura da vida, do dia a dia e ouvir os seus pensamentos. Você identificar os teus sentimentos. Isso muda a nossa vida, porque se eu passo a pensar e a me sentir diferente, eu sou uma nova pessoa. Então eu vou ter novos resultados e a minha vida vai mudar. É óbvio. Mas se eu tenho lá no passado traumas, dores, situações da minha família que eu sozinha não consigo elaborar, tipo, uma criança que foi abusada, um pai que traiu a mãe e era violento, uma criança que foi deixada para adoção, uma mãe que teve doença e morreu muito cedo, uma mãe que foi atropelada, um pai que foi alcoólatra. É impossível a pessoa vir só pro agora, pelo menos pra mim é impossível vir só pro agora e tentar mudar a mentalidade, tentar mudar os resultados, se ela não resolver o passado, se ela não der compreensão pro que aconteceu no passado e ganhar a possibilidade de vir pra cá livre desse passado, livre dos pesos desse passado. Então a constelação, ela tem esse objetivo de te fazer lembrar, porque muitas vezes a gente esquece, que você tem origem, que você vem de um sistema e que esse sistema, ele já existia no mundo antes de você nascer. Seus pais, eles já eram homens e mulheres antes de você nascer. Eles já tinham uma rotina, eles já tinham amigos, eles já tinham hábitos e comportamentos antes de você nascer. E aí quando você nasce, você entra num sistema que já existia um outro sistema, que era só de pai, só de mãe, e você entra para fazer parte, compor um novo sistema. Não tem como a gente não ser influenciado, não tem como a gente não ser afetado pelas coisas que aconteceram com eles. Então, ouve tudo isso que eu quero te trazer hoje e já vai criando ferramenta dentro de você para que amanhã, quando eu te trouxer as perguntas que você precisa fazer para si mesma e para os seus familiares, porque muitas de nós não sabemos. Eu vou te ensinar direitinho a vasculhar o passado deles, não só para saber a data de nascimento e a data de morte, não, mas eu quero que você entenda quais foram os fatos que aconteceram na vida da pessoa que desdobrou naquela consequência. E o que aquele fato impactou na minha mãe? O que aquele fato está impactando em mim? Qual é a herança que está no meu sistema, no meu sangue, que eu estou trazendo para o hoje? Para que ao ganhar compreensão, ser uma mulher madura, eu consiga deixar lá o que é de lá, pegar a força deles, a força de sobrevivência, a força da coragem e vir para cá hoje e não ter mais medo de ir para a vida, de construir meus sonhos, de criar relacionamentos sadios. Então, ouve tudo isso com atenção hoje, com muito amor no coração. Convida outras mulheres para cá, para vir fazer parte da live de hoje. É um conteúdo assim muito rico, muito libertador. E amanhã a gente se aprofunda na árvore genealógica e na quinta a gente fala sobre as doenças hereditárias, as doenças que o nosso sistema herda e qual é o fundo emocional delas, qual é a origem emocional dessas doenças, para que você não precise repetir isso. Eu quero te convidar a fazer uma análise sobre essa informação e verificar como que isso é real e como que poucas pessoas conversam sobre isso na nossa vida. Nós vamos desde muito cedo para a escola para aprender a escrever, para aprender sobre matemática, sobre português, sobre desenho, sobre caligrafia. Nós aprendemos depois sobre geografia, sobre política, sobre religião, sobre milhares de coisas. Então nós vamos para a escola para estudar e para aprender a viver numa sociedade, viver no mundo, aprender a se tornar alguém que depois de 15, 16, 17, 18 anos vai oferecer um serviço pro mundo, para a sociedade. Então, desde cedo, é bombardeado na nossa mente sobre conhecimentos e conteúdos sobre o mundo. Mas quando, de verdade quando, se não nesse momento que a gente está fazendo aqui agora, eu sei que muitas de vocês que me seguem
São mulheres que já estão no mundo do autoconhecimento, de conhecer sobre si, de conhecer sobre suas dores, seus problemas, suas origens. Mas quando que nós realmente paramos? Quantos anos nós levamos para parar e estudar sobre nós? Porque para pensar hoje, assim, que eu vivo esse mundo, né? Eu não apenas trabalho, isso é a minha vida, é o que eu vivo, é o que eu estudo, é o que eu acordo olhando para o mundo e me questionando sobre isso e vivo. Se você vem aqui, encarna, entra numa carne, num corpo físico, e esse corpo vai ficar aqui, eu não vou levar esse corpo. Mas eu sei que eu sou além desse corpo, eu não sou apenas isso. Eu sei que existe algo muito maior, eu sei que existe um mundo da energia, porque eu não vejo o amor, mas eu sinto o amor. Eu não vejo o vento, mas eu sinto o vento. Eu não vejo a energia elétrica, mas eu sinto a energia elétrica, eu uso a energia elétrica. Então existem coisas no mundo que a gente não vê, mas que a gente é afetado, que a gente usa. Se eu sei disso, que existem coisas invisíveis que eu utilizo, e se eu sei que eu tô num corpo físico, que esse corpo não fica comigo, eu sei que eu vou embora, de alguma maneira. Seja o que você entende sobre céu, inferno, sobre o universo, sobre energia, sobre eternidade, mas pra mim é óbvio, é real. Eu não sei qual é a sua crença, mas talvez se você estudar um pouco, você veja que isso é real. A gente continua, tem uma continuação, não tem fim. Seja você chame isso de alma, de espírito, de energia, de luz, não importa o nome que a gente vai dar. Mas eu sei que eu entro aqui nesse aparelho, é como se fosse um carro que fosse emprestado para o meu ser, para minha essência, para o meu espírito, para minha alma se desenvolver aqui na Terra. Então a gente chega pequenininho, entra ali na barriguinha da mãe, cria o corpo, vem, o espírito entra, você se manifesta, você encontra dons, você encontra habilidades, você aprende a amar, você aprende a contribuir para o mundo, ou você se perde no meio do caminho, você se desvirtua de virtudes da vida mesmo, virtudes espirituais, e aí cada um escolhe o seu caminho. Ok, mas se eu vim pra cá e tô nesse aparelho, que eu não vou ficar nesse aparelho, como é que eu passo anos, 50 anos, 60 anos, eu vejo meus pais, meus familiares, vivendo ainda 50 anos na ignorância de quem é, na ignorância de si, na ignorância das suas habilidades. E aí quando você ganha uma Ferrari, olha isso, você ganha uma Ferrari e você não sabe nem onde que bota a gasolina na porcaria da Ferrari. Você não aprendeu, você não leu o manual, você não conversa sobre isso, você não identifica, você não sabe como usar aquela ferramenta. Então você usa ela até um limite, você não usa ela no limite extremo. E nunca ensinaram pra gente. Como eu te falei aqui no início da live, a gente aprende sobre todas as matérias. Hoje a gente aprende coisas absurdas sobre a internet, mas não aprende sobre si mesmo. Nós falamos, sai da nossa boca com a maior facilidade do mundo, eu tenho medo. Eu tenho medo, tem mulheres que eu atendo no individual e elas falam, Cris, sinceramente eu tenho medo de crescer. Eu digo que eu quero dinheiro, eu digo que eu quero prosperidade, eu digo que eu quero fazer um trabalho que eu ame, mas eu sinto uma coisa dentro de mim que é o medo de crescer. Parece que se eu crescer muito, algo vai dar errado e eu vou me acabar. Então eu tenho medo de crescer. Sai pela boca, mas a gente não para analisar o reflexo disso na nossa vida. Esse medo, ele paralisa a gente de botar um trabalho no mundo. Esse medo, ele paralisa a gente de ofertar o nosso produto ou serviço. Esse medo, ele paralisa a gente de construir família, de construir projetos, de construir parcerias. Esse medo, ele paralisa a gente de fazer as viagens que a gente quer. Tem noção de quantas pessoas acordam todos os dias puta da vida, com ódio da vida, tem que pegar um ônibus e ir para um trabalho que ela vai ficar 8 a 10 horas no dia, 40 a 44 horas na semana, se matando, se abusando, porque ela não gosta de estar ali, ela não gosta de fazer aquilo, só que ela não faz ideia de que ela não é obrigada a estar ali, mas tem alguma programação, alguma maneira de pensar que faz ela acreditar que aquilo ali é a única coisa que ela pode ter, aquilo ali é a única coisa que ela merece e cega ela
para que ela veja outras possibilidades. Então não nos ensinaram a estudar sobre nós. Não nos ensinaram a identificar o que eu tô repetindo que é desse pai, o que eu tô repetindo que é dessa mãe, o que eu tô repetindo que é de um esposo, o que eu tô repetindo que é um padrão de professores, de guia político, de guia espiritual. Oi, tia, bom dia. O que eu tô repetindo que não é meu? O que eu tô repetindo que tá adoecendo, aprisionando a minha vida? E eu não sei. Mas uma pessoa insatisfeita, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que reclama, que é muito vítima, e uma pessoa que adoece fisicamente, ela impacta a vida de todo mundo. Vocês sabem disso. Que uma pessoa que está doente, ela vai impactar a vida dos seus filhos, sobrinhos, netos. Então, muitos de nós chegamos aqui, entramos nesse aparelho, nessa Ferrari, não sabemos usar nem 5% dessa Ferrari, e os outros 95% que a gente poderia estar utilizando é afetado pelas escolhas de outras pessoas. Então, quando eu te falo da constelação familiar, é você montar um sistema. A constelação familiar, eu trouxe até aqui alguns bonecos pra gente ver. A constelação familiar, nós vamos juntas montar um sistema onde você vai usar ou pessoas, eu não trabalho ainda com pessoas ou bonecos para representar o teu sistema familiar. Então você vai pegar esses bonecos e montar o teu sistema de acordo com o que você tá vendo e tá sentindo hoje. Se tem uma filha que briga muito com o pai, na hora de montar um sistema, a gente vai botar essa filha e talvez ela bote esse pai bem aqui longe. A gente já sabe que tem alguma coisa aqui. Se esse pai traiu a mãe, se esse pai abandonou, se esse pai batia nessa filha, foi criado alguma coisa aqui no momento que nasceu esse conflito. Se na hora que a gente monta um sistema, uma filha coloca um pai aqui do ladinho dela e a mãe aqui longe, provavelmente essa filha se uniu tanto e casou tanto com esse pai que ela tá ocupando o lugar da mãe. Ao invés de ser filha, ela tá sendo esposa. E não é no sentido esposa de relação sexual, não. É uma esposa de tomar o lugar da mãe. Então ela pode estar julgando essa mãe. Ela pode estar extremamente roubando esse pai, esse marido da mãe. Então, inevitavelmente, vai ter problema nesse sistema. Essa filha, ela vai ter problema com dinheiro. Essa filha, ela vai ter problema com relacionamento. Então, a pessoa chega com problema com dinheiro, com problema no relacionamento. Quando a gente monta o sistema dela de acordo com o que ela vai falando, a gente identifica, você olha onde está o problema. E ela, por sua vez, que é a cliente, ela tirou o problema de dentro dela e ela está olhando. Então, muitas de vocês que vêm fazer constelação, é a primeira vez que vocês passam a olhar para vocês e para o seu sistema e enxergar os segredos que estão lá que você não estava vendo. Então, é estudar sobre nós. É parar de gastar anos e anos e horas da nossa vida só estudando sobre o mundo, só estudando sobre os outros e esquecendo de estudar sobre nós. Quem eu sou? O que me influencia? O que eu quero para minha vida? Uma outra coisa que trava muito a gente, trava muito vocês e me travou muito, é eu não conseguir falar para outra pessoa quais são os meus sonhos. Bom dia, Deus! Sejam bem-vindas! Fica aqui que eu quero já, deixa eu terminar essa linha de raciocínio, quero falar sobre as 3 lives dessa semana agora, que é extremamente potente. Então, a gente vem pra cá e não consegue verbalizar numa conversa de maneira clara, dizendo: daqui a 2 anos eu vou montar, vou falar sobre mim. Daqui a 2 anos eu tô com a minha escola online totalmente estruturada, onde eu escolho ter 5.000 mulheres impactadas pelo meu método. E dessas 5.000 mulheres, 1.000 mulheres eu quero que se tornem milionárias comigo, porque muitas delas vão se perder no meio do caminho. Mas 1.000 delas eu quero que sigam uma trajetória, uma metodologia, onde eu ensino exatamente o que eu fiz para me tornar milionária. E aí, durante esses 2 anos, eu quero criar essa escola online, eu quero fazer palestras, e em 5 anos eu quero estar com a minha família montada, o meu instituto montado, o meu carro X, viajando 3 vezes a 4 vezes no ano, morando fora, quero morar na Itália. Quantas de nós conseguimos verbalizar
com tanta facilidade, clareza e riqueza de detalhes sobre os nossos sonhos? A gente não consegue. Sabe por que não consegue? Porque ou essa filha tá aqui casada com esse pai, em guerra com essa mãe, então ela não se sente grata e merecedora pela vida, não consegue fluir ideias para ela não consegue ter impulso para ir para a vida, aí nasce aquele vazio existencial que a gente fala, aquele buraco interior, ou porque essa filha se casou com a mãe, com a dor da mãe, e quando o pai foi embora e traiu e teve um outro relacionamento, essa mulher começou a julgar tanto os homens que ela quer um relacionamento, mas ela não consegue ter um relacionamento e ela não consegue botar o profissional dela no mundo, porque ela tá em guerra com o pai dela. Então a gente não consegue. É tanta dor, é tanto peso que tem na nossa história de vida, e cada um tem a sua história, que a gente não consegue dar um passo adiante. Então, agora para contextualizar para vocês que chegaram, hoje eu tô fazendo uma prévia de modelo de pensamento que você vai precisar ter para a live de amanhã. Essa prévia, ela vai te preparar para a live de amanhã, que amanhã eu vou te dar várias informações que você vai precisar olhar no teu sistema, e muitas delas você não vai saber. Eu tive que ir atrás do meu pai, e eu tive que ir atrás de uma tia minha para saber, e olha que minha tia não me deu todas as informações. Olha como se perde as informações. Você vai ter que ir atrás de algum familiar e ter paciência e calma com eles, que muitos deles nem lembram, tá? E captar informações do teu sistema de origem. Então eu vou te dizer quais as informações que você precisa. E além disso, além de te dizer quais informações você precisa, eu vou te ensinar a ler essas informações, que não adianta nada só saber, nasceu em tal ano, morreu em tal ano e teve 3 filhos. Não interessa, não é isso. Montar a nossa árvore genealógica, que vai ser amanhã, é você entender o que vem sendo repetido na sua família, qual é a dor, qual é o padrão, qual é a crença raiz que vem sendo repetida no teu sistema, que chegou até você hoje, que hoje está impactando a sua vida, travando ou permitindo que você tenha uma vida incrível. E aí, na quinta-feira, para dar continuação a essa live, a essa semana de live que começa hoje, eu quero trazer para vocês algumas doenças que são as doenças mais comuns do sistema, tipo diabetes, câncer, problema de coluna, esses conflitos, essas doenças, esses problemas no corpo que nascem por questões emocionais e sistêmicas na nossa família e que nos afeta hoje. Por que esse roteiro de lives? Eu quero te explicar. Eu não sei se você chegou aqui agora, mas independente eu vou te falar. Eu escolhi fazer 60 lives. Hoje é a 27ª live. Essas lives, ela tem o objetivo de te fazer se liberar. Liberar lugares de dor e conflito na tua vida que você está vivendo há anos e você não faz ideia de que isso é sistêmico, é do teu sistema familiar. São padrão de escassez, padrão de relacionamento tóxico, padrão de traição, padrão de abuso e autoabuso, padrão de doença que você traz do seu sistema, que já é familiar, que já é estrutural, e que você pode abrir mão disso quando você identifica, reconhece e libera em você. Então essas lives, ela tem o objetivo de fazer isso, de fazer ganhar compreensão sobre essas questões da tua vida, que nascem muito antes de você estar aqui, e que você está arrastando, e que se você não resolver, você vai arrastar para uma próxima linhagem. E aí, nós entramos no tema que eu chamo de projeto de criação. Para quê? Para que você identifique o seu propósito de vida, o seu propósito de carreira, o seu propósito de serviço. E tem uma frase que, quando eu entrei nesse universo de estudar constelação sistêmica, estudar meu sistema familiar e entender que eu sou afetada diretamente por ele, essa frase, ela fez um boom na minha vida. E essa frase me fez descobrir o meu propósito de serviço, a maneira que eu queria trabalhar. Porque eu posso servir de várias maneiras. Hoje eu crio dinheiro com o mercado financeiro, hoje eu crio dinheiro com consultoria individual, hoje eu crio dinheiro com atendimentos individuais de constelação, hoje eu crio dinheiro com mentorias, hoje eu crio dinheiro com projetos fora. Hoje eu crio dinheiro de várias maneiras. Mas antes disso, antes de eu criar o dinheiro de várias maneiras, eu precisei identificar como é que eu queria servir o mundo. E hoje eu identifico que eu quero servir o mundo através dessa consciência sistêmica, dessa cura sistêmica, dessa cura do nosso sistema. Por quê? Porque todo ser humano é afetado por isso. Mas como é que eu descobri isso? E aí essa frase
ela veio pra minha vida e ela fez um boom na minha vida. Então pega essa frase e já analisa dentro de você. Ela diz que o nosso passado esconde segredos sobre o nosso futuro. O nosso passado esconde ou guarda segredos sobre o nosso futuro. E as nossas dores, elas guardam a nossa grande cura no mundo. Então, quando eu descobri que o meu pai tinha sido alcoólatra, porque ele foi abandonado pela mãe e pelo pai, com 2 anos de idade, e criado por um casal de tios que batiam, que eram violentos, e aí ele foi para o mundo muito cedo, e aí ele começou a beber ainda com 10, 12 anos, e aí ele se tornou um homem muito violento, e aí ele era violento em casa, e aí ele não teve um relacionamento com a minha mãe, eles se separaram. Quando eu descobri que a minha mãe também não teve o pai dela, que ela era a 11ª filha de 12, e que ele tinha abandonado a minha avó porque, sei lá, como que era aquele relacionamento, e que lá ela comprou a crença de que homem não prestava e que eu vivi relacionamentos abusivos. Quando eu entendi isso, eu comecei a olhar para trás e entender a dor do meu sistema. E quando eu resolvi essa dor em mim, que eu entendi que eles eram pessoas que tinham sido machucadas e pessoas que foram adoecidas pela vida e que por isso foram os pais que foram, e por isso eu tinha criado toda a raiva, toda a crença sobre eles, eu dissolvi em mim. E eu abri o meu corpo, eu abri o meu aparelho, eu abri a minha mente para captar ideias do que eu queria fazer no mundo, de qual era a maneira que eu queria servir no mundo. Porque, para pensar, tem muitos de vocês que reclamam e falam assim, eu não sei o que eu quero fazer na minha vida. Eu não sei como é que eu quero ajudar outras pessoas. E existem trocentas maneiras da gente ajudar, mas como é que eu não sei o que eu quero fazer? Porque tem um buraco aí, que esse buraco não vai ser coberto botando mais conteúdo, botando mais trabalho, botando mais relacionamento. Não, esse trabalho, esse buraco ele vai ser coberto botando consciência, botando luz sobre o teu sistema, porque você não nasceu naquela família à toa, você nasceu para trazer alguma compreensão que só você pode trazer. Então, quando nós estudamos sobre as nossas origens, gente, é mágico. É mágico. Quando eu entendi que eu ia muito pra festa e eu bebia muito, porque eu tava repetindo exatamente o meu pai, que tinha sido alcoólatra, e o pai dele, que foi alcoólatra, e que todos eles foram abandonados pelas mães, e que elas não tinham, elas se sentiam incapazes, porque elas não tinham recurso financeiro para bancar um filho, e aí elas deram um filho, e esses filhos foram afetados, e afetou os netos. Quando eu entendi isso, eu entendi que o meu problema com dinheiro não era só comigo. Que o meu problema com dinheiro aqui, ó, tá no sangue. Vem das minhas avós que se sentiram incapazes. Vem das minhas avós que deram seus filhos. Imagina uma dor de uma mãe que não consegue ser mãe e dar seu filho porque não tem dinheiro. Então o problema com o dinheiro que eu tinha, o olhar de difícil, de luta, de sacrifício, de dor, de conflito que eu tinha com o dinheiro, meu amor, não é uma coisa de agora. Então não adianta quanto dinheiro eu me mate para fazer, se eu não olhasse para isso, eu nunca ia ser feliz. E todo o dinheiro que eu pegava, eu dava um jeito de destruir ele. Gastava, quebrava alguma coisa, dava para alguém. Eu lembro uma época que eu tive tanto dinheiro morando aqui em São Paulo, que eu fiquei tão louca, tão surtada, eu não sabia de nada disso que eu sei. Eu juro pra vocês, eu pegava a nota de R$50 e eu dava pra pessoa na rua. Vocês têm noção disso? De uma pessoa se sentir tão culpada e tão não merecedora a ponto dela pegar o próprio dinheiro e sair dando pra todo mundo na rua? Aí, claro que ali eu percebi que eu tava em surto, né? Tava louca. Porque não é problema você ajudar uma instituição, você fazer um bem, você fazer caridade, não é sobre isso. Mas você pegar o seu dinheiro e dar pra uma pessoa que tá na rua porque você se sente culpada. Porque no fundo a minha culpa era da minha avó que não teve, por isso ela deu meu pai, o meu pai foi a pessoa que ele foi. E... olha isso. Só quando eu entendi isso que eu tô falando pra vocês é que eu liberei essa culpa de mim. Eu me permito ter dinheiro. Dinheiro é sagrado, dinheiro é saudável. Eu não sou as minhas ancestrais, eu não tenho a história delas, eu não carrego a dor delas. Eu vejo a dor delas. Eu reconheço o pai que meu pai foi por conta das dores que ele carregou lá e agora eu sou uma nova mulher. Então, conhecer sobre as nossas origens é conhecer sobre os resultados que nós estamos tendo, que muitas vezes você não sabe de onde nasce. Por que a coisa não tá fluindo? Por que eu não consigo ir? Por que eu tô travada? Parece que eu tô presa. Parece que eu tô acorrentada.
Eu ouço essas frases quando eu atendo vocês. Eu tô acorrentada, eu tô travada, eu não sei de onde que vem. Perdão, de onde que vem isso? Então a constelação, ela te faz ver de onde é que vem isso, de onde que nasce isso, para que você solte aquilo e libere. Outro ponto é, amanhã, quando a gente começar a montar a tua árvore, você vai entender o que existe por trás dessas heranças genéticas ancestrais que você traz. Tipo, o padrão de mulheres que abortaram muito ou mulheres que foram muito abusadas. Então elas criaram uma herança no teu sistema, uma dor, uma mancha no teu sistema de dor. E a constelação não é para julgar ninguém. Não é para julgar o que elas fizeram, não, mas é para entender o que elas fizeram e o que ainda está repercutindo até hoje. Você vai entender as suas heranças genéticas e perceber que se um avô teve uma falência, se o avô montou um negócio e esse negócio faliu, talvez exista um medo tão estrutural dentro de você, tão profundo, que só te faça querer ser funcionária pública. Ainda que você tenha um desejo de empreender, você quer ser funcionária pública, você quer uma segurança, você quer estabilidade. Porque o que rege, o que ampara, o que te dá base para ir para a vida é um medo que o teu avô, o teu bisavô passou. E além de estar no teu sangue, pode ser uma coisa que você ouviu tanto os seus pais falarem, que as pessoas, elas enrolavam, que as pessoas, elas roubavam umas às outras, que as pessoas eram injustas, que o dinheiro não era certo. Você ouviu tanto que dentro de você criou uma estrutura, que nós chamamos de crença, que não te deixa, ainda que o adulto fale hoje, eu quero montar um negócio, eu quero ser milionária, eu quero... A tua mente mais primitiva lá em base é o emocional, é ele que define a nossa atitude, ele não vai deixar. Então você vai entender, montando essa árvore, quais são as heranças genéticas que o teu sistema carrega e que você pode deixar pra lá, que você não precisa mais carregar isso. Porque enquanto você não olhar pra isso, você vai continuar sendo afetada por essas dores. Outro ponto, o que tá por trás das grandes tragédias e dos segredos meio que ocultos do nosso sistema familiar? O que está por trás? O que embasou aquela vida? O que embasou, como eu te falei agora, uma mãe abandonar um filho? Porque assim, ó, o filho que tá aqui no mais atual, ele vai dizer, minha mãe me abandonou, minha mãe não me cuidou. Por quê? Porque a dor é dele, a dor é real, é a dor dele, né? A dor do abandono, a dor da rejeição. Só que se você fizer essa análise que eu vou te guiar para você ir fazendo, quando você vem mais para trás, é como se você voltasse a fita e olhasse lá para trás, você fala, o que está por trás dessa dor? O que está por trás dessa tragédia? O que está por trás desse abuso? Muitos abusos aconteceram porque o pai e a mãe não estavam em casa, estavam trabalhando e a criança estava sozinha. Então, o que está por trás dessa atitude? Se você parar para pensar, essa criança, de alguma maneira, ela vai criar conflitos com o trabalho e com o dinheiro. Porque para ela, trabalho e dinheiro está ligado à insegurança. Por conta do pai e da mãe estar trabalhando, não estar lá, ela foi molestada, ela foi violentada. Então, o que está por trás desses segredos ocultos que a gente quase não fala? O que está por trás de um atropelamento de uma pessoa? A constelação sistêmica, ela nos dá compreensão sobre isso. Nada é por acaso, nada é do nada, tudo é uma sequência de fatos que leva a um resultado. Tudo tem um sentido maior, nada é do nada, tudo acontece por um sentido maior. Outro ponto é... Amanhã a gente começa a montar a árvore genealógica de vocês e trago papel e caneta. E aí na quinta-feira eu quero trazer para vocês os desequilíbrios, as dores e as doenças sistêmicas, as falências, os acidentes. Por que acontece? Tem umas famílias que são assim, ó, tranquila. Por que tem umas famílias que acontecem tanta tragédia que a gente fala assim, gente, é uma maldição. Não é possível. É uma maldição. E é. Enquanto não vier alguém para dar compreensão sobre isso, para anular isso, para dissolver, vão ficar repetindo. Por quê? Porque precisa de cura, gente. A gente está aqui evoluindo. A gente está aqui evoluindo a ponto de se conectar plenamente com Deus, que é o todo, que é a luz pura, que é o amor incondicional. E enquanto a gente não liberar a dor, não liberar o sujo, o medo, a gente vai precisar continuar repetindo até que compreenda. Outra coisa que a gente vai falar muito
e vai dar para vocês compreenderem, é a escassez financeira de criatividade e de projetos. A escassez financeira é muito mais profundo do que a gente imagina. Então, me desculpa, eu vou te falar. Se você não olhar para o seu sistema e perceber se a escassez financeira é sistêmica, se eles repetiram a fome, dor, muita escassez, falta de dinheiro, sobrevivência, se você não olhar para o seu sistema e entender que a escassez financeira é estrutural da tua família, não adianta quantas tabelas você comprar. Não adianta quantos cursos de finanças você fizer. Não adianta você tentar ir para o mercado financeiro fazer dinheiro, não vai funcionar. Porque o resultado, o dinheiro, ele é um resultado. O que está antes é muito mais profundo. Não é isso que vai resolver. Isso são ferramentas, mas não é isso que vai resolver a nossa vida. Porque tem coisas por trás que a gente não está vendo. Outra coisa, durante esse processo, que é amanhã e na quinta sobre as doenças, as dores, hoje é uma live de preparação, para que você abra mais a mente, abra mais as possibilidades, você entre no conteúdo que inicia amanhã. Você vai aprender a liberar as dores emocionais da sua criança. Porque o adulto de hoje, ele fala, eu entendo meu pai, eu entendo a minha mãe, eu sei que eles fizeram o melhor. Tá, você sabe, mas a sua criança sabe? Você já foi mentalmente lá e acolheu essa criança e disse, eu vejo que você foi abusada, eu vejo que você foi violentada, eu vejo que você foi abandonada e agora eu tô aqui para cuidar de você. Você já foi lá atrás e fez isso? Porque são os reflexos na nossa criança, as coisas que não foram elaboradas lá, as dores que a gente passou dias, noites dormindo, chorando, que não foram elaboradas, que ela não entendeu por que aquilo aconteceu, por que aquela mãe abandonou. São essas dores que estão refletindo no adulto hoje, fazendo a gente criar uma cagada na nossa vida. Então você vai aprender a liberar as dores emocionais e soltar, liberar o perdão para o nosso sistema. Não é dizer assim, papai, eu te perdoo, mamãe, eu te perdoo. Não, não é isso. É um perdão sistêmico. É um perdão por ter nascido nessa família para aprender sobre isso, para viver sobre isso, para ter essas referências. E aí lembra, eu vou repetir mais uma vez a frase que eu falei. O nosso passado, ele guarda grandes segredos sobre o nosso futuro. No nosso passado, ele guarda grandes segredos sobre o nosso projeto de serviço, sobre a nossa cura, sobre a maneira que a gente vai ajudar outras pessoas. Se eu não tivesse passado por tudo isso, vivido tanta dor, me perdido tanto na vida, a ponto de não saber nem quem eu era, de me enfiar em tudo quanto é coisa louca, buscando praticamente a morte, e entender que isso vinha no meu sistema e liberar nele as dores, hoje eu não estaria trabalhando com você e falando com isso com tanta propriedade. Porque você só fala com propriedade daquilo que você vive, daquilo que você sabe. Então me desculpa, não tem como uma pessoa dizer pra mim que a constelação não funciona. É igual a ayahuasca, eu não sei se você conhece a ayahuasca, mas a ayahuasca já é um processo extremamente profundo, eu não indico pra todo mundo não. Que é uma coisa muito, muito interna, é muito física, a gente passa bem mal, você acessa coisas muito profundas. Então eu não indico. Mas não tem como uma pessoa dizer pra mim que não funciona. Eu parei de beber, de me drogar, de viver em festa. Então, desculpa, mas eu sei que funciona. Eu era doente. Se eu larguei vícios, se eu larguei insônia, se eu larguei Rivotril, que eu dormia toda noite, se eu larguei relacionamentos onde eu apanhava, se eu mudei o meu comportamento com dinheiro, se eu amo o que eu faço, se eu ajudo outras pessoas, me desculpa, não tem como uma pessoa dizer pra mim que a constelação e a ayahuasca e a espiritualidade e o ganho de consciência não funciona. Porque eu sei que funciona. Eu sei, eu sou a prova viva que funciona. Então você vê que você passou por aquelas dores porque você precisava ganhar compreensão sobre algumas coisas que você não ganharia se não tivesse ali naquele momento, naquela situação, naquela família, com aquele pai, com aquela história. E aí, meu amor, além de liberar o perdão para o nosso sistema, você recebe o amor pela vida. O amor pelo que nós chamamos de Deus, eu chamo de todo, de universo, de mente superior, de entender que todo mundo está aqui num processo de formiguinha, ganhando nível de consciência, compreensão para ascender, para subir, e não para ficar aqui parado na Terra, né? Aqui a gente tá parado, o universo é uma coisa muito maior,
Então a gente ganha compreensão para viver coisas que a gente não faz nem ideia que existam, porque a gente está muito travado aqui nas nossas dores, no nosso vitimismo, na nossa reclamação. Então simplesmente funciona. Eu espero que essa live, assim, de todo o coração, tenha te feito abrir espaços fechados na sua cabeça, para que você compreenda que tem solução, que tem mudança. Amanhã a gente monta a tua árvore genealógica, traz papel. Muitas das informações você não vai saber de cara, você vai ter que perguntar para alguém, e eu vou te ensinar até a perguntar para outras pessoas de um jeito bem amoroso, para não ser invasivo e não ser doloroso para as pessoas. Eu vou te ensinar a ler a tua árvore genealógica, perceber o que aquilo tá te dizendo, o que você sozinha já pode soltar. Claro que eu vou te aconselhar a fazer uma sessão de constelação, porque é só o teu sistema, é eu e você olhando pro teu sistema. Mas se nesse momento você ainda não tiver aberta, ainda não souber se é pra você, ou ainda não quiser investir, só amanhã, a live de amanhã, já vai te ajudar a liberar muita coisa do teu sistema e entender. Vai falar, cara, agora eu entendo por que isso tá acontecendo, agora eu entendo por que eu fiz isso, agora eu entendo por que dessa dor, porque você começa a entender. Então isso é libertação. E desculpa, mas pra mim não tem nada mais incrível no final do ano do que eu liberar dores que eu venho carregando o ano inteiro, para que eu comece um ano literalmente novo. Não é um ano novo porque tá mudando apenas o calendário, é um ano novo porque eu sou uma pessoa nova. Então amanhã a gente se encontra às 8h08, traz papel. Convido outras mulheres, porque esse conteúdo ele é muito, muito, muito precioso. E eu tenho certeza que vai valer a pena vocês colocarem a hora de vocês. A gente se encontra amanhã às 8h08.